Olá, bom dia. Criminalidade, feminicídio, são assuntos como esses que estão sempre presentes na obra deste escritor que vai tomar café comigo agora. Esse último agora, por exemplo, que ainda vai ser lançado depois da Semana Santa, é sobre criminalidade. Quem vai tomar café comigo nessa manhã é o advogado, escritor, Alan Paiva. Eu posso chamar de escritor ou de advogado? Os dois. Então, bom dia, escritor e advogado Alan Paiva. Esse livro aqui é o terceiro, na verdade, né? Sim. Ele foi lançado agora pela editora Paulinas, em São Paulo, no mês de março. E aqui vai ser lançado depois da Semana Santa? Após a Semana Santa, exatamente. Assuntos assim, eu falei, criminalidade, eu tenho um sobre feminicídio. Esses assuntos, de alguma forma, são resultados do seu trabalho, eu imagino, né? Mas eles te instigam, é isso? Na verdade, eles fazem parte do meu trabalho e dos meus estudos, portanto, dos meus interesses, Elda. Eu sou advogado criminal, né? Antes de tudo, né? A escrita ela surge depois, né? Apesar da gente não saber exatamente quando né? que a escrita surge na vida da pessoa, mas eu creio que ela decorre muito da minha profissão, do meu campo de estudos, que é o direito penal. Eu sou advogado criminal há muitos anos e, portanto, chegou um momento em que eu resolvi escrever sobre os assuntos que giram em torno da minha profissão. Mas assim, porque quando a gente imagina um advogado criminal, a gente imagina aquela pessoa assim mais fria, mais voltada assim para a lógica mesmo, né? Trabalhando com crimes de uma forma distante, como se você se distanciasse. Mas para você lançar uma obra, para você escrever, você tem que se envolver muito. É tipo uma gestação, eu imagino. Dá para conviver essas duas coisas assim na mesma personalidade? Essa é uma pergunta excelente, Elda, porque sempre se imagina o advogado criminal, principalmente o advogado que atua nessa área, né, sempre cercada de muito interesse, como uma pessoa fria, distante. Na verdade, o advogado é aquele que defende os direitos do cidadão. Portanto, ele tem que, na verdade, estar envolvido, diretamente interessado na defesa dos direitos. E no meu caso, eu venho de uma atuação também muito intensa no tribunal do júri, né? Onde a lógica, a argumentação, ela prevalece, né? Principalmente na hora de você procurar a justiça do caso concreto e decidir a situação ali junto com os jurados, né? Buscar a verdade do processo penal, como se diz. Mas o advogado criminal é, sobretudo, aquele que defende os interesses e os direitos da pessoa humana, né? Daí, diante de uma realidade difícil como a nossa, de uma criminalidade cada vez mais assustadora, né? O meu interesse de escrever, de refletir, sobretudo de procurar compreender as causas da criminalidade, né? Que aumenta a cada dia. Pois é, isso que me chama a atenção, por exemplo, de você ver a criminalidade crescendo, de conviver com ela por conta do seu trabalho quase que diariamente. Então, nasce a necessidade de buscar uma outra alternativa, uma outra porta para desaguar esse tipo de sentimento? Sim, eu creio que você tocou num ponto fundamental, que é a necessidade do advogado procurar compreender e também levar as pessoas a refletirem sobre essas questões, né? Nós, principalmente na nossa sociedade atual, Elda, onde a gente vê muitas vezes as pessoas pedirem prisão, pedirem pena de morte até, de maneira irrefletida, eu acho que é hora da gente começar a discutir essas questões com mais racionalidade. Isso. Buscar compreender as verdadeiras causas da criminalidade, procurar compreender, sobretudo, Elda, qual é o papel da prisão numa sociedade como a nossa. Porque é muito fácil, diante de um crime grave, diante da corrupção que está aí instalada e sendo revelada,
as pessoas gritarem pedindo prisão. Né? Só que a gente sabe que a prisão, ela não vai resolver essa grave crise pela qual passa a sociedade e essa problemática da criminalidade. Né? Até porque eu acho, na minha posição, no meu ponto de vista como advogado, como estudioso do assunto, que a prisão, ao invés de resolver o problema, ela é parte do problema. Ao invés de resolver o problema da criminalidade, ela, na verdade, aumenta a criminalidade. Aumenta a criminalidade. Diz que quem vai para a cadeia de um jeito, volta de outro jeito bem pior. Normalmente se diz isso. Mas quando a gente, aí eu já vou fazer papel que de advogado do contra, quando a gente, da sociedade, pede a prisão, na verdade a gente está querendo uma punição para alguém que cometeu alguma coisa que a gente não acha certo. Nesse caso, a prisão não funcionaria como isso, uma sensação, talvez não correta, mas de que alguém foi punido por um crime que cometeu? Exatamente, essa é a impressão, Elda, e eu acho que a tua pergunta é fundamental, porque, como disse o filósofo alemão Nietzsche, muitas vezes quando a pessoa pede a prisão, né, a punição, a justiça, na verdade ela está pedindo a vingança. Né? Então a prisão, ela tem cumprido muito mais o papel de vingança do que propriamente de punição, de justiça. Né? E isso é muito grave, porque se nós pensarmos, por exemplo, no que diz o filósofo francês Michel Foucault, ele vai dizer que desde o ano de 1820, a sociedade sabe que a prisão não recupera ninguém. E, no entanto, se continua enviando pessoas para a prisão. Ou seja, né? Então a prisão é contraproducente. Por que se faz uma coisa que a gente sabe que não funciona? Exatamente, porque pelo discurso oficial a prisão ela cumpre duas funções, que é a de prevenir o crime e de recuperar o delinquente. Eu acho que ninguém, nem o mais convicto professor de direito penal ainda acredita nesses mitos, não é? E isso se torna mais grave quando nós percebemos que, por exemplo, no início da década de 90, nós tínhamos aí uma situação de pouco mais de 90 mil presos no país. E hoje, no último levantamento de informações penitenciárias, foi constatado que nós temos mais de 700 mil presos e ocupamos hoje... 90 mil para 700 mil. Exatamente. Né? E ocupamos hoje o 3º lugar no mundo em população carcerária, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. Imagine o que é isso. Complicado, mas esse assunto é tão pesado, nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer um intervalo, vamos tomar café e a gente volta já para continuar falando. É um minutinho só. Já de volta para continuar nossa conversa aqui, que na verdade é sobre o livro, mas que nós estamos primeiro trazendo o que vem antes do livro, o que vem por trás do livro, sei lá. Vamos só continuar um pouquinho mais. A gente estava falando dessa população carcerária que passa de 70 mil para de 90 mil, né? Para 700. Mais de 700 mil. Teria saída se todo mundo acredita ou sabe que esse não é o caminho? Que não vai recuperar, não vai prevenir. Prevenir não, tanto que ele já chegou lá, né? Então, recuperar. Não existe essa recuperação. Mas tem outra saída? Olha, eu acho, Elda, que nós devemos procurar, em pleno século XXI, construir saídas. Eu acho que é o nosso grande desafio. Né? Não dá mais para admitir uma situação como as prisões de hoje. Já que o assunto é tão grave, vamos botar um cafezinho para aliviar. Como a situação do sistema prisional de hoje, que é medieval, né, dadas as condições das nossas prisões, onde não são respeitados os mínimos direitos da pessoa humana. Né? É preciso lembrar que o preso, ele perde a sua liberdade, mas ele não perde a sua condição de pessoa humana. Pessoa humana. Né? E o que nós vemos hoje é um estado de coisas inconstitucional. A nossa prisão, como o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu, é um estado de coisas inconstitucional, onde os direitos básicos da pessoa humana são desrespeitados.
né? Então eu acho que se deveria começar partindo daí, do respeito aos direitos do encarcerado. Essa é a questão. Ou então a gente já se reconhece de antemão que eles estão lá é para isso mesmo. É para serem maltratados, é para terem os seus direitos básicos desrespeitados ou até mesmo eliminados, porque nós sabemos que às vezes uma condenação à prisão também é uma condenação à morte. É uma condenação à morte, é verdade, é verdade. Muita gente diz, Elda, só me permita, que todo preso quer sair, né? Mas, na verdade, o maior desejo do preso, de qualquer pessoa que esteja no nosso sistema carcerário, é continuar vivo, né? Principalmente nessas prisões de hoje, né? Mas aí, quando você diz, tem que respeitar o direito da pessoa, seja ela detento ou não. Mas aí, quando chegam os direitos humanos que fazem essa observação, o que a sociedade diz? Os direitos humanos só servem para assegurar direitos a bandidos. Isso, de alguma forma, já torna o trabalho um pouquinho mais difícil no momento em que você tem essa percepção da sociedade que te diz que você está defendendo alguém que não deve ter defesa, como criminalista, por exemplo? Exatamente. Como tu disseste, isso torna o trabalho mais difícil, mas é preciso levar informação a essas pessoas, não é? Quando nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos o direito de todas as pessoas. De todas as pessoas. Não é o direito apenas dos presos, dos criminosos, não, é o direito de todo mundo. O fato de nós estarmos aqui conversando, tratando dessas questões, também é assegurado pela liberdade de informação, de imprensa, né, de expressão do pensamento. Isso são direitos assegurados constitucionalmente. Então é preciso levar essa informação a essas pessoas para que elas compreendam, e eu trato disso também no livro, que os direitos humanos, na verdade, são os direitos da pessoa humana, né? Que são conquistas da civilização e não apenas dos presos. Quando nós defendemos os direitos humanos dos presos, é porque eles estão numa situação muito mais fragilizada. Isso, eu quero dizer, os direitos humanos ou os profissionais, de alguma forma, só se mobilizam para defender alguém que no momento não está tendo como se defender. Exatamente. Se ele estivesse com tudo integralzinho, tudo sendo respeitado, não precisava de ninguém para defendê-lo, né? É mais ou menos por aí. Aí sim, eu já falei tanto do que não devia, deixa eu voltar aqui para o livro, tá? Daí surgem os livros, dessa percepção toda. Surgem os livros, por exemplo, aqui, drogas, crimes e prisões, bem do que a gente está falando. Exatamente, de toda essa inquietação, dos meus estudos, da minha atividade profissional como criminalista, surge esse livro. Né? Lembrando que ele foi publicado agora em São Paulo pela editora Paulinas, e ele inova porque traz uma abordagem que leva em consideração a inter-relação que existe entre essas três questões. Drogas, crimes e prisões costumam ser trabalhados isoladamente, não é? E também por especialistas. Essa discussão, às vezes, no meu ponto de vista, se restringe muito ao meio acadêmico, aos especialistas, sejam profissionais do direito, como psicólogos, sociólogos, enfim. Então, o que eu procurei fazer com esse livro foi justamente trazer essa discussão para a sociedade, tanto que eu evito uma linguagem jurídica, né? E procurando usar uma linguagem que permita o acesso de todo mundo a essa discussão. E, sobretudo, Elda, procurando mostrar que hoje, se nós queremos discutir e compreender a violência no nosso país, nós temos que tratar dessas três questões. Sim. Drogas, crimes e prisões, elas estão interligadas, elas se retroalimentam. Só interrompendo, tem que tratar e tem que tratar desse modo integrado, né? Integrado, não é um especialista para drogas, um especialista para crimes e outro especialista para prisões. Não, é tudo sendo trabalhado ao mesmo tempo. É mais Exatamente, consideradas as especificidades de cada tema. Só para nós termos uma ideia dessa inter-relação, basta lembrar que o último levantamento de informações penitenciárias, o Infopem, divulgado pelo Ministério da Justiça, mostrou que nós temos mais de 700 mil presos no país, sendo que desse número, Elda, 40% são de presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda não tiveram uma condenação. Portanto, esse número de pessoas está preso sem saber se é inocente ou culpado, né?
ainda tem esse detalhe. Ainda, né? É mais grave ainda. Ou seja, 40% dos presos são provisórios, ainda não tiveram uma decisão definitiva. Sem falar que mais de 30%, em torno de 30% dessa população carcerária são de pessoas ligadas aos crimes contra as drogas. Né? Ou seja, o fenômeno do grande encarceramento em massa, que hoje os estudiosos tanto falam, que é esse aumento assustador no encarceramento no país, no número de presos, ele se dá muito também pela estratégia de guerra às drogas, que o Brasil adotou desde os anos 70. Então vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vou fazer de novo um rápido intervalinho, mas a gente volta e continua falando sobre isso. É só um minutinho. Voltamos para o nosso último bloco de conversa aqui sobre o livro, mas sobre os temas do livro. Na verdade, a gente está falando sobre os temas do livro, a gente está falando dessa questão da prisão provisória, que é um recurso muito utilizado no Brasil. O Brasil é um dos que mais usam esse tipo de recurso? Dessa prisão provisória que acaba se tornando quase permanente? Exatamente. Você tocou num ponto fundamental, a questão da prisão preventiva, prisão cautelar, que o primeiro requisito da prisão preventiva é a sua necessidade. A lei estabelece os pressupostos, os requisitos, mas ela atende ao requisito geral da necessidade. O que acontece é que muitas vezes as prisões são decretadas a 3x4, sem que atendam a esse requisito da necessidade. E muitas vezes essa prisão ela se protrai no tempo até uma decisão. Porque, assim, quando você vê um preso pobre, vamos falar do pobre mesmo, porque quem tem acesso a advogados, quem tem acesso a esse tipo de recurso, ele vai ser preso, mas de alguma forma ele vai conseguir vai sair, ter um advogado da sua confiança, vai ter alguém para lutar por ele. Exatamente. Quando não tem, como é que faz? Como é que se livra? Como é que pode, de alguma forma, escapar desse inferno? Nós temos hoje aí atuante a Defensoria Pública, sei. Mas ainda é um problema a questão da prisão no nosso país, né? Principalmente quando a gente considera, e aí aproveitando o teu comentário, que a grande clientela do nosso sistema prisional é formada por presos pretos, negros e pobres. E pobres, né? Verdade. Ou seja, o próprio levantamento de informações penitenciárias revelou que mais de 60% da população carcerária é formada por negros, sim, né? Sim. E essa é a clientela do nosso sistema prisional, né? Negros, pobres, habitantes das periferias, né? É verdade, rurais e urbanas. Então, essa é a nossa questão também com relação à prisão, ou seja, a seletividade da prisão, né? Ela está punindo ou está selecionando né? E segregando pessoas vindo das camadas populares. Porque a criminalidade ela é democrática, vamos dizer. Exatamente. Ela está em todas as camadas sociais, né? Exatamente. E essa mesma estatística, vamos dizer assim, ela não se reflete dentro dos presídios. Você Exatamente. Vai ver lá coisas completamente diferentes. Porque hoje até que a gente ainda vê uma pessoa rica, por exemplo, assim, indo para a cadeia. Demorando um pouquinho por lá, né? Mas antes, ninguém nem acreditava que você pudesse botar alguém rico na cadeia. Ai, que bobagem, tá aprendendo para quê? Vai soltar amanhã. Exatamente. Não é? Hoje já mudou um pouquinho, né? Vamos dizer, já mudou um pouquinho. Estamos longe do ideal, claro. Mas já mudou? Tem uma esperança aí no fim do túnel, uma luz? Eu não diria que mudou. O fato da gente estar olhando hoje pessoas de uma situação financeira mais elevada indo para a cadeia, não muda, não modifica, no meu ponto de vista, a grande injustiça que é o sistema carcerário, a sua seletividade, a sua superlotação e, sobretudo, o seu objetivo não declarado de encarcerar pobre. Sim, né? É verdade. Essa é a grande questão. É verdade, é verdade. E uma outra coisa que precisa ser esclarecida
é que esse grande encarceramento que nós vemos nos dias atuais no Brasil é fruto também de uma estratégia política, né, que é a guerra às drogas, que ela surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos e foi imposta ao Brasil, né? O aumento da população carcerária, o aumento do encarceramento no país decorre muito disso. Isso, né? É verdade. E que é um modelo fracassado, porque, na verdade, a guerra às drogas é uma política que ela acaba fazendo, incentivando e produzindo mais violência do que a que ela diz combater. Olha, ainda bem que aqui nós não temos a pena de morte, né? Porque com esse monte de prisões provisórias e essa dificuldade de resolver o problema na hora de tirá-lo de lá, a gente já tem muita injustiça cometida. Aí, nesse caso, não tinha como é que a gente chama essa palavra? Provisoriedade? Sim, pode ser. Não tinha provisoriedade que resolvesse a situação, né? Porque para a morte não tem mais coisa provisória. Ou você morre, né? É verdade. Ainda bem que não temos. Mas E ainda assim nós temos que discutir quais crimes seriam penalizados com a pena de morte. É muita coisinha. Olha, eu até fugi um pouquinho, porque o assunto é tão interessante que você vai falando e vai falando. Mas assim, em algum tempo o escritor pode passar à frente do criminalista? Aqui nesse caso? Eu acho que nesse caso, Elda, o criminalista e o escritor, eles se confundem, né? Porque a minha escrita, os meus livros, eles estão muito ligados à minha atividade profissional, à minha escolha profissional. E eu lembro sempre que quando eu entrei na faculdade, eu já sabia exatamente o que eu queria fazer. É mesmo? Eu disse, eu quero ser advogado criminal. Os amigos brincavam, criticavam e é o que eu sou até hoje. Então, os livros, eles têm a ver com essa vivência, com essa experiência, não é? E eu estreei no Tribunal do Júri há muitos anos e com a doutora Helena Hilley, né, que foi a minha grande mestra da faculdade. Então, a partir daí, eu enveredei por essa profissão que eu tanto amo e os livros, eles resultam dessa experiência profissional. É verdade. Eu só gostaria de lembrar também que um ponto que eu trabalho no livro também é a questão da sociedade punitiva. Né? Onde é que pode nos levar esse punitivismo todo? Né? Eu sempre fui muito fascinada por tribunal de júri. Eu acho assim, um espetáculo onde há uma encenação de uma realidade que precisa ser resolvida naquele momento de uma forma muito madura, porque são vamos dizer, duas pontes, duas partes delando entre si por uma pessoa. Eu sempre achei muito interessante, então essa vocação para criminalista, eu acho fantástica, sabe? E o Tribunal do Júri, ele sempre exerceu e exerce um fascínio nas pessoas justamente por isso. E para o profissional é mais desafiador ainda, porque é algo que acontece publicamente, geralmente tem muitas pessoas assistindo, e é você discutindo a justiça do caso concreto com jurados, ou seja, com representantes do povo que ali vão decidir o destino daquele cidadão. E às vezes são casos onde você vê, assim, é preciso muita coragem, eu acho, do criminalista para se expor, para defender alguma coisa que toda a sociedade repudia, mas que você acredita na defesa dos direitos daquela pessoa. Então, isso eu acho muito, muito fantástico. E é bom lembrar que a lei assegura a ampla defesa para qualquer pessoa, mas no caso do Tribunal do Júri, a Constituição assegura mais do que a ampla defesa, ela assegura a plena defesa do cidadão, né? A plenitude de defesa, que é mais do que a ampla defesa no meu ponto de vista. Então, a pessoa que está sendo ali julgada, né, ela tem que ter o direito à defesa plena da sua situação, do seu direito, diante do acusador, diante da acusação. E por isso também que o Tribunal do Júri ele exerce tanto fascínio. E a participação popular, no caso ali não é o juiz que está decidindo, quem vai decidir o futuro daquela pessoa, da vida daquela pessoa, são pessoas comuns como nós, que estão ali para julgar, os jurados no caso, né? Exatamente. Eles vão definir, eles vão decidir o que vai ser feito da vida sem fundamentar as suas decisões. Exatamente. Os jurados, o juiz, ele tem que fundamentar a sua decisão, até por um mandamento constitucional. Os jurados não, eles não têm
têm ali, não estão apegados à lei, à doutrina. Não, eles julgam por íntima convicção. Eles julgam de consciência. De consciência. E hoje mais ainda, porque hoje tem lá uma regra que o juiz apenas pergunta ao jurado se ele absolve o acusado. E o jurado pode dizer que sim, sem dar maiores explicações, sim ou não. Gente, a entrevista está acabando. Deixa eu fazer aquela pergunta clichê que a gente faz para todo escritor, pelo amor de Deus. Vai sair um próximo livro quando? Já tem um novo projeto? Olha, quando alguém me pergunta qual é a minha melhor causa, a minha melhor defesa, eu sempre digo a próxima. A próxima? Né? Então, quando me perguntar quando vai sair o próximo livro, eu espero que em breve. Em breve. É resposta clichê. Olha, para perguntas clichês, respostas clichês. Não, é que a gente conversou tanto que até acabou extrapolando o fato de ser o lançamento do livro, o nosso tema, né? Mas eu tinha que fazer a pergunta, né? Claro, e eu espero continuar escrevendo e procurando esclarecer, porque o objetivo desse livro é, sobretudo, levar informação às pessoas sobre essas questões e fazer despertar o pensamento crítico. Isso. Hoje, quando as pessoas falam inadvertidamente, sem reflexão, sobre prisão, criminalidade, eu acho que é preciso levar informação, é preciso esclarecer as pessoas, sobretudo nós que trabalhamos nessa área. A gente está fazendo a parte da gente, fazendo essa discussão a respeito para que as pessoas reflitam mesmo. É bom fazer essas coisas, é bom a gente saber por que a gente está defendendo ou definindo determinados assuntos. Alan Paiva, muito, muito obrigada por sua participação no nosso programa. Bom dia para você. Volta no próximo, tá? Eu que agradeço, Elda, você, a toda a equipe da TV Assembleia, que sempre me recebeu com muito carinho, e é um prazer imenso estar aqui em mais uma conversa sobre tema tão relevante. Obrigada, bom dia para você. Amanhã a gente se encontra, tem programa novamente, mas só para te lembrar que isso aqui fica à sua disposição. Você pode acessar o nosso site, você pode ir para as nossas páginas nas redes sociais, que todo esse conteúdo vai estar lá prontinho para você. Vou lembrar a venda do livro. Né? Sim. O livro já chegou em São Luís, ele está à venda em todo o país. E em São Luís pode ser encontrado na Livraria do Advogado, na Livraria Temes e na própria livraria da Editora Paulinas. Pronto, recado dado, pode aproveitar, pegar seu exemplar, com certeza vai te levar a boas reflexões. Mas só para te lembrar, eu vou estar aqui todo dia te esperando às 8h30 da manhã, tá? Tchau!